Fala, turma! Sejam muito bem-vindos à nossa exploração científica de hoje. Olha, eu tô super animado porque a gente vai embarcar numa jornada de descoberta fascinante sobre o nosso próprio planeta. Pensem nessa nossa conversa como um mapa do tesouro mesmo, sabe? Onde a gente vai desvendar os segredos de uma mágica que acontece todos os dias, bem debaixo do nosso nariz. Nós vamos explorar o que mantém o nosso mundo girando, as luzes acesas e, claro, as nossas barrigas cheias. Então já vão se acomodando, se preparem e vamos mergulhar fundo nessa aventura sobre a verdadeira magia da Terra. E para começar, eu tenho um desafio rápido para todo mundo. Olhem aí ao redor de onde vocês estão agora. Pensem naqueles objetos super comuns do dia a dia. Aquele lápis que a gente usa para desenhar ou fazer a lição, o celular ou o tablet que conecta a gente com o mundo inteiro, ou até mesmo aquele copo d'água bem geladinha depois de correr no recreio. De onde será que tudo isso vem, hein? Será que aparece num passe de mágica nas prateleiras das lojas? Bom, a resposta é incrível. Absolutamente tudo que a gente usa vem de um lugar muito especial, uma fonte mágica e gigantesca, a nossa própria natureza. Isso traz a gente para um termo super importante que nós vamos usar bastante hoje: os recursos naturais. Mas o que são eles, afinal? Basicamente, são todos, absolutamente todos, os elementos da natureza que nós, seres humanos, usamos para sobreviver, para construir as nossas coisas e viver com conforto. É tudo. Desde a madeira que faz a mesa até o alimento que está no nosso prato. Sem esses recursos, a vida como a gente conhece simplesmente não ia existir. É literalmente a natureza dando os bloquinhos de montar para a gente construir o nosso mundo. Parte 1. Os dois times da natureza. Renováveis contra não renováveis. A natureza é muito, muito inteligente. Mas para a gente entender como ela funciona de verdade e como podemos ajudar, a gente precisa dividir todos esses recursos maravilhosos em dois times completamente diferentes. Pensem nisso como um grande jogo, onde cada time tem suas próprias regras, suas próprias velocidades e habilidades especiais. Existe uma diferença que é fundamental entre eles. De um lado, a gente tem os recursos renováveis. O superpoder deles, a velocidade. Eles conseguem se repor, se renovar e crescer de novo super rápido. Do outro lado, nós temos os recursos não renováveis. Esses são tipo os anciões do nosso planeta. Eles são lentos, mas muito lentos mesmo, e levam literalmente milhões de anos para se formarem lá nas profundezas da Terra. Então é uma corrida, né? Entre quem se recupera num piscar de olhos e quem precisa de eras inteiras para aparecer. Parte 2. O time 1. Os renováveis. Rufem os tambores pros renováveis. Esse é o time da abundância, turma. O time que, se a gente for um bom treinador e cuidar bem das regras do jogo, nunca vai deixar a gente na mão. Eles são as grandes estrelas da recuperação e da energia constante. O ponto crucial aqui, o que realmente define um recurso renovável, é essa capacidade incrível de não ter fim ou pelo menos de se refazer num tempo bem curtinho. Pensem neles como a bateria de um celular que a própria natureza consegue colocar na tomada e recarregar rapidinho. Enquanto a natureza tiver espaço e saúde para trabalhar, ela vai continuar fabricando esses recursos para a gente, garantindo que todo mundo no futuro também possa aproveitar. E quem são os grandes craques desse time? Vamos lá. Primeiro, a água. Ela chove, enche os rios, evapora e chove de novo. É um ciclo perfeito e essencial para a vida. Depois, a gente tem a luz do sol e o vento. Eles estão aí todos os dias, né? Batendo nos nossos telhados, soprando nas janelas e gerando uma energia limpa que simplesmente não tem fim. E, claro, o solo e as plantas. Pensa só, se a gente colher uma maçã hoje e plantar a semente, uma nova árvore vai crescer ali. Eles sempre voltam se a gente der aquela ajudinha. Parte 3. O time 2. Os não renováveis. Agora, turma, a gente precisa mudar um pouquinho o tom e prestar muita atenção. Chega mais perto. O grande segredo dos recursos não renováveis é que eles são como um tesouro antigo muito bem escondido. Eles demoram milhões e milhões de anos para serem, digamos, cozinhados e preparados lá no fundo do nosso planeta. Esses recursos são extremamente raros, super valiosos e, infelizmente, muito vulneráveis. Eles não têm aquele superpoder da velocidade. E o que isso significa? Significa que se a humanidade for muito gulosa e usar tudo de uma vez só, não vai dar tempo da natureza fazer mais. Eles vão simplesmente desaparecer, sumir para sempre. A linha do tempo do nosso planeta conta uma história impressionante sobre isso. Pensem lá na época dos dinossauros. Foi mais ou menos nessa época, milhões de anos atrás, que muitos desses recursos começaram a se formar. Milhões de anos de preparação. Mas aí a gente entra em cena e, em questão de algumas horas ou dias, queimamos ou consumimos esses materiais.
É um desequilíbrio gigante. A formação leva uma verdadeira eternidade, o nosso consumo leva minutinhos. E no fim dessa linha, se não tomarmos muito cuidado, o resultado é zero. Nada sobrando. Mas onde a gente encontra esses jogadores tão antigos do time 2? Olha, em quase tudo que é moderno. O petróleo, por exemplo, não faz só a gasolina dos carros, ele faz o plástico, da capinha do celular e dos brinquedos também. Os minérios, tipo o ferro e o alumínio, são usados para levantar prédios gigantescos, fabricar carros e até fazer aquela latinha de refrigerante. E o carvão mineral é usado como combustível pesado nas grandes indústrias. Ou seja, eles constroem o nosso mundo moderno inteirinho. Mas a reserva deles tem um limite muito claro. Parte 4. O grande desafio. Consumo consciente. E toda grande aventura tem um desafio enorme para ser superado, certo? Muitos desses recursos que a gente acabou de ver estão em perigo por causa do desperdício. Nós temos um problema real para resolver agora, seja por causa da poluição que a gente joga na natureza ou pelas coisas que jogamos fora sem precisar. É exatamente por isso que nós precisamos de uma equipe de super-heróis. A partir de hoje, eu convoco todo mundo que está acompanhando essa explicação a colocar uma capa imaginária e se tornar oficialmente um protetor da natureza. O nosso planeta está chamando, e essa é uma missão que não dá para fazer sozinho de jeito nenhum. A gente precisa trabalhar junto para salvar os recursos que mantêm a Terra viva. E aí, estão prontos para a missão? Como todo bom protetor da natureza, vocês precisam de ferramentas, né? E as nossas ferramentas são os famosíssimos 3 R's. Vamos lá. Passo 1. Reduzir. Isso significa gastar menos. É tomar um banho um pouquinho mais curto para salvar a água e apagar a luz quando sair do quarto. Passo 2. Reutilizar. Antes de jogar fora, pensa um pouquinho. Dá para usar de novo? Vamos usar os 2 lados da folha de papel para desenhar, transformar potes de plástico em porta-lápis. E o passo 3, reciclar. Separar o lixo direitinho, plástico, papel, metal e vidro, para que eles possam voltar para as fábricas e virar coisas novas. Agora prestem bem atenção porque eu quero compartilhar uma dica de ouro com vocês. O verdadeiro motivo pelo qual toda essa missão é tão crucial. Muitas vezes a gente pensa que cuidar da natureza é só para salvar as arvorezinhas fofas e os animais da floresta, né? E sim, claro, isso é maravilhoso. Mas a verdade mais profunda é que cuidar dos recursos naturais é garantir a sobrevivência humana. Sem água limpa, sem terra boa para plantar e sem energia, nós simplesmente não teríamos como viver. Nós estamos, na verdade, protegendo o nosso próprio futuro. E é com essa ideia que a gente fecha a nossa grande investigação científica de hoje. Nós vimos de onde vem a magia do mundo, conhecemos as regras dos recursos renováveis e não renováveis e recebemos a nossa grande missão. Então eu deixo esse desafio no ar para todo mundo. Qual vai ser a primeiríssima atitude que vocês vão tomar hoje mesmo, aí na casa de vocês ou na escola, como novos protetores da natureza? Vocês vão fechar a torneira enquanto escovam os dentes? Vão separar o lixo? A aventura está só começando, turma, e o poder está nas mãos de vocês. Continuem curiosos, continuem protegendo e até a nossa próxima grande descoberta.